Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliana e o nosso grupo ele tem como tema interações intra e intermoleculares. Os componentes do grupo são Jaine Cindy, Samuel Costa, Maria Eduarda Gonçalves. Falar um pouco sobre as interações intramoleculares e intermoleculares. Então, eu vou introduzir um pouco desse assunto. Então, a vida nos organismos ela está baseada fundamentalmente em compostos de carbono. E as células são praticamente construídas por 70% de água. Então, a vida ela vai depender quase exclusivamente das reações químicas que ocorrem em soluções aquosas. E, particularmente, embora as células possuam uma grande variedade de moléculas pequenas contendo carbono, a maior parte dos átomos de carbono presentes nas células está incorporada em grandes moléculas poliméricas, que são as cadeias formadas pelas subunidades químicas ligadas pelas extremidades das subunidades. E essas propriedades únicas dessas macromoléculas, elas vão permitir com que as células e os organismos cresçam, se reproduzam e desempenham todas as funções e que são particulares à vida. Basicamente, os organismos vivos eles vão ser compostos por principalmente 4 elementos: o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, que vão corresponder a cerca de 86,5% do peso de um organismo. Esses átomos desses elementos eles vão estar ligados um ao outro através das interações intramoleculares, que são as ligações covalentes que vão formar essa molécula. E uma vez que essas ligações covalentes elas são geralmente 100 vezes mais fortes que a energia térmica presente nas células, os átomos eles não são separados por uma excitação térmica. Então, as ligações elas são as ligações covalentes elas vão ser rompidas apenas em reações específicas com outros átomos ou moléculas. Duas moléculas diferentes, elas também podem se interagir através das interações intermoleculares, elas vão se manter juntas por meio de ligações não covalentes, que são geralmente mais fracas do que as ligações covalentes. As interações moleculares, elas são classificadas em dois tipos, como eu já disse de início, né? Que é as intramoleculares e as intermoleculares. As interações intermoleculares, elas ocorrem, então, entre os átomos para poder ocorrer a formação de moléculas, dentro das moléculas. Elas são responsáveis, então, pelas propriedades químicas dos determinados compostos, que são quais espécies de ligações? A iônica, covalente e metálica. Já a interação intermolecular, elas ocorrem entre, então, as moléculas e são responsáveis pelas propriedades físicas desses compostos, que tendo, então, como ligação íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Então, a gente vai falar aqui primeiro, né, da interação intramoleculares. A interação intramoleculares, elas ocorrem, então, dentro das moléculas. É a ligação que existe para dar estabilidade às moléculas. Para essa formação, então, dos íons, que é cátion e ânions, o que acontece? Vai haver, então, a seguinte ligação de metal mais hidrogênio e metal e mais ametal. Então, ocorrendo isso, tem de perder elétron. Logo, quem perde elétron é os ânions e quem ganha os elétrons é o cátion, formando assim íons. Então, quais são as características desses compostos iônicos? Então, assim, como já disse que a interação intramolecular, ela tem, então, como objetivo manter essa estabilidade das moléculas, de que maneira, né? Com a regra do octeto, né? Que os átomos vão precisar, então, ter uma eletrosfera igual a dos gases nobres, né? Tendo, então, 8 elétrons na camada de valência. E como acontece, então, para que eles consigam, né, atingir, então, esses 8 elétrons na camada de valência?
Então, por meio dessas ligações químicas, doando, recebendo ou compartilhando, então, os elétrons. E quais são, então, essas características dos compostos iônicos? Eles podem ser sólidos em temperaturas ambientes, como, por exemplo, o sal de cozinha. Também eles são duros e quebradiços e eles conduzem correntes elétricas quando fundidos, então, em outra solução. E possuem um alto ponto de fusão e de ebulição. E também, como dito, né, além da ligação iônica, também tem a ligação covalente, né? O que acontece? Que ocorre, então, um compartilhamento de elétrons tendo, então, a mesma tendência, né, de ganhar ou perder esses elétrons. Não há, então, a formação dos íons, né, que é os cátions, quando ganham elétrons, e os ânions, quando perdem elétrons. E os tipos de ligação covalente pode ser polar, que os átomos são diferentes, apolar, quando os átomos são idênticos, e eles ocorrem, então, entre átomos de hidrogênios, metais e semimetais. Eles têm a finalidade, então, de ficarem estáveis, acontecendo, então, esse compartilhamento de elétrons para se manter, então, estável. Então, como Li falou das ligações covalentes, eu vou falar um pouco das características dos compostos covalentes, ou seja, as características que os compostos formados a partir das ligações covalentes podem ter. Então, os pontos de fusão e ebulição são baixos comparado com das ligações iônicas. A temperatura ambiente eles podem se apresentar nos estados líquido, sólido ou gasoso. Eles não vão ser bons condutores de corrente elétrica em soluções aquosas. Porém, tem alguns ácidos fortes, por exemplo, nesse meio aquoso eles podem sofrer ionização. O que é ionização? Ionização é a formação de íons, cátions ou ânions, tornando essa solução uma solução condutora de corrente elétrica, assim como os compostos iônicos. Outra característica dos compostos covalentes é a pouca solubilidade em água. Então, eles tendem a ser mais inflamáveis do que os compostos iônicos. O carbono e o oxigênio, que realizam ligações covalentes, eles queimam facilmente e são encontrados em grande parte dos compostos covalentes. Então, isso vai dar uma característica mais inflamável para esses compostos covalentes. Agora eu vou falar um pouco sobre a ligação metálica. A ligação metálica ela é estabelecida entre os átomos metálicos de um mesmo elemento ou entre diferentes átomos metálicos. E o resultado dessa ligação vai ser uma ligação desorientada, em que um grande número de elétrons vão estar livres em volta dos núcleos atômicos positivos, os cátions. Ou seja, esses elétrons eles vão estar geralmente deslocalizados, formando um mar de elétrons, que é quando os cátions permanecem em um arranjo regular e estão cercados por um mar de elétrons. E como vocês estão vendo na figura, é dessa forma que fica a ligação. São núcleos atômicos positivos, os cátions, de um elemento metálico, em volta de um mar de elétrons. As características dos compostos metálicos. Os compostos metálicos não são tão recorrentes no sistema biológico, mas eles fazem parte das interações intramoleculares. Então, eu vou falar um pouco das características deles. Eles possuem uma boa condutibilidade elétrica e térmica. E essa boa condutibilidade ela vai indicar a capacidade que o material possui em conduzir corrente elétrica ou energia térmica. Ele também vai possuir uma maleabilidade, vai determinar o nível máximo que o metal pode sofrer de tração, sem modificar a sua estrutura original. Também tem a ductibilidade, que representa o grau de deformidade que esse material pode suportar no momento que sofre o nível extremo de tração. E também ele tem elevados pontos de fusão e de ebulição, que vão ser esses instantes que determinam que uma substância passa de um estado físico para outro, ou seja, do sólido para o líquido, fusão, e do líquido para o gasoso, ebulição. Eles também têm uma resistência à tração, que é o ponto máximo que o material pode
pode aguentar ao ser puxado antes de se romper. E também um brilho metálico, que é uma característica específica, que é a maneira como que esses materiais eles vão refletir a luz. Quando os metais vão estar polidos, eles vão exibir um brilho, por causa dos elétrons livres que fluem na camada superficial desses materiais, absorvendo e irradiando a luz. Agora, Maria Eduarda e Samuel vão falar um pouco das interações intramoleculares. A gente vai começar falando agora um pouquinho sobre as interações intermoleculares, né? E a gente vai falar sobre as forças de íons dipolo. As forças de íons dipolo é uma interação que ela ocorre apenas em moléculas polares, que apresentam pares de elétron não ligantes, né? E esses íons são os cátions e os ânions que vão estar presentes na solução. Essa interação, ela é uma interação muito forte, né? E tem dois fatores que influenciam a força da interação. Primeiro, as cargas do íons, se elas forem positivas, muito positivas ou muito negativas, elas vão se tornar uma atração muito mais forte. E outra é o tamanho do íon. Se o íon for grande, muito grande, vai facilitar a aproximação das outras moléculas e as cargas para se atrair nessa molécula. Um exemplo disso é a solução de água e açúcar, de dissolver o sal na água. Quando a gente dissolve o sal na água, as moléculas de sal começam a ficar rodeadas de moléculas de água, né? E aí acontece uma interação de forças íon-dipolo. E nas forças de polo ou de polo permanente, uma força molecular, né, uma atração molecular, que elas estão unidas por opostos. O que seria isso? A gente ouve falar, né, os opostos se atraem. As moléculas intramoleculares, as ligações intramoleculares e as ligações intermoleculares vão ocorrer, mas nunca com a mesma molécula. Elas não vão se interagir com a molécula positiva e positiva. Elas vão se atrair com outra molécula e vai ser sempre a positiva com a negativa. Aqui a gente tem até um exemplo, né, que está mostrando a molécula de H e de Cl, e elas estão ligadas opostamente, e também na ligação intermolecular também estão ligadas opostamente, né? Agora falando sobre as ligações ou pontes de hidrogênio, que não é considerado como uma ligação, né, e sim como uma interação entre as moléculas, já que não há um compartilhamento de elétrons nessa falsa ligação, né, que ocorre. O que acontece é uma interação entre as moléculas, devido à atração intermolecular, que acontece devido à polaridade das moléculas, que é necessário, aí, no caso, uma molécula de hidrogênio carregado positivamente com o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, que estão na extremidade da tabela periódica. De um lado, né, está o hidrogênio carregado positivamente e na outra extremidade tem aí carregado eletronegativamente o flúor, o nitrogênio e o oxigênio. O que acontece é uma atração entre as moléculas que têm esses átomos para formar, então, essa interação entre as moléculas e elas ficarem juntas. Devido à alta polaridade que tem aí entre o hidrogênio com o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, essa atração ela acaba sendo uma atração muito forte. E aqui, como vocês podem ver, nós temos o exemplo da formação da água, onde nós temos várias moléculas de H2O que se juntam, né, para formar a água. Aqui nós temos um hidrogênio de uma molécula se ligando ao oxigênio de outra molécula, devido à atração que ocorre entre o hidrogênio carregado positivamente com o oxigênio carregado negativamente. Manda-se então essa atração e essa falsa ligação entre as moléculas. Outra ligação que pertence às interações intermoleculares
é a força de dispersão de London, ou também conhecida como dipolo induzido. Ela pode ocorrer entre átomos ou moléculas de qualquer tipo e dependem de desequilíbrios temporários na distribuição de elétrons. Então, o que acontece? Essas moléculas elas não são polares, diferentemente do que acontece com as ligações de hidrogênio. Aqui, no caso, são moléculas apolares. Então, como que acontece essa atração, né, entre os polos? Para que isso ocorra, é necessário induzir a formação de polos. Isso pode acontecer a partir de desequilíbrios temporários, como, por exemplo, quando duas moléculas acabam entrando em colisão uma com a outra e meio que empurrando os elétrons para a extremidade das moléculas ou átomos. Aí que nós temos esse exemplo onde o átomo com a presença de polos, um polo positivo e o polo negativo. Quando se tem, então, a junção de dois átomos com esses polos nas extremidades, ocorre, então, a atração entre os dipolos induzidos e, consequentemente, a ligação entre eles. Essa é uma ligação extremamente fraca e acontece assim de forma instantânea. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação biológica das interações intramoleculares e intermoleculares. Nessa primeira imagem, dá para ver as subunidades de açúcar, aminoácido, nucleotídeo e as macromoléculas que são formadas, que são os polissacarídeos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, as subunidades de açúcar, aminoácido e nucleotídeo, para formar as macromoléculas, cada subunidade dessa vai se unir com outra subunidade do mesmo tipo, açúcar com açúcar, aminoácido com aminoácido, nucleotídeo com nucleotídeo, através de ligações covalentes e vai formar essa macromolécula. Vou dar um exemplo com o açúcar, a glicose. A glicose vai se unir com outra glicose para formar um polissacarídeo, que é uma macromolécula. E essas ligações ocorrem por meio das ligações covalentes entre essas pequenas moléculas, essas pequenas moléculas elas são chamadas de monômeros. E cada polímero, que é a macromolécula, é formada por esses pequenos monômeros. E elas vão ser ligadas entre si através dessas ligações covalentes. Então, essas interações intramoleculares são muito importantes para o sistema biológico, porque elas mantêm essa macromolécula unida. Aqui, vou falar um pouco sobre essa imagem que ela está representando as subunidades, como eu havia falado antes, de açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, que vão se unir para virar proteínas, RNA, através de ligações covalentes, vão formar as macromoléculas. Uma vez formadas as macromoléculas, elas vão se unir através das ligações não covalentes para formar uma estrutura macromolecular, que aqui está sendo exemplificado o ribossomo. Mas também pode ocorrer na proteína, ela está na sua conformação de estrutura primária. Formou a cadeia com os aminoácidos, deu a estrutura primária. Mas através dessas ligações não covalentes, como por exemplo, ligações de hidrogênio, ela vai se enrolar sobre ela mesma, formando a estrutura secundária, depois vai ter uma nova conformação, formando a estrutura terciária, e depois uma estrutura terciária pode juntar com outra estrutura terciária, através dessas ligações não covalentes, para formar uma estrutura quaternária. E essas ligações não covalentes, elas vão ser importantes por manter, nesse exemplo que eu dei de proteínas, a estrutura terciária da proteína, que é a qual ela desempenha a função dela no organismo. Uma vez que essas ligações não covalentes ou essas interações intermoleculares elas são quebradas, a proteína ela vai desnaturar e perder a sua função específica. Então, por isso que essas ligações são tão importantes no organismo biológico. As aplicações dessas forças intermoleculares na biologia, nós temos aí como exemplo a formação da dupla fita de DNA, onde nós temos uma fita que se liga a outra fita através de pontes de hidrogênio.
E aqui, como vocês podem perceber, né, a adenina se liga à timina através aqui de pontos de hidrogênio, onde o hidrogênio da adenina se liga ao oxigênio da timina. E aqui o hidrogênio da timina se liga ao nitrogênio da adenina. O mesmo acontece aqui entre a guanina e a citosina, formando assim então a fita dupla de DNA. Outro exemplo é no momento de nivelamento de moléculas de proteína e de RNA, que precisam dessas ligações não covalentes, né? Que são as ligações intermoleculares, que não acontece compartilhamento de elétrons. E aqui, como vocês podem ver, nós temos a estrutura primária de uma proteína, que é formada por resíduos de aminoácido. Aqui na estrutura secundária nós já temos a formação da alfa-hélice. Na estrutura terciária nós temos a cadeia polipeptídica. E na estrutura quaternária, nós temos, então, a junção de várias cadeias polipeptídicas para formar, então, a subunidade quaternária. E esse enovelamento, então, ele acontece aí devido a essas ligações, ou seja, interações que acontecem entre as moléculas. Se, por um acaso, essas ligações elas forem rompidas, acontecem, então, alguns problemas aí de perda de atividade biológica. O último exemplo é um esquema mostrando como duas macromoléculas com superfícies complementares podem se ligar firmemente uma à outra através de ligações não covalentes. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos duas proteínas que se ligam entre si, né, através aí de ligações não covalentes. Como vocês podem ver, temos aqui polos positivos e negativos que interagem para unir as macromoléculas. Falar um pouco das simulações, uma simulação de como ocorrem as interações intramoleculares. Esse site que eu estou usando é o Java Lab e ela vai mostrar como ocorre essa interação intramolecular, que é a interação iônica. A interação intramolecular ela vai ocorrer entre um metal e um não metal. O metal aqui é o sódio e o cloro é o não metal. Esse metal ele vai perder um elétron e o não metal vai ganhar um elétron a fim de completar a camada de valência. A camada de valência que tem que fechar o octeto. Então, o sódio ele vai doar um elétron para o cloro. Vamos ver como é que isso ocorre. Aí vira Na+, que ele está doando um elétron, e Cl-, que ele está recebendo um elétron. Então, ele fica mais eletronegativo. Vou fazer uma simulação das interações intramoleculares da ligação covalente. Primeiro eu vou falar do átomo de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio, eles vão ocorrer o compartilhamento de elétron entre eles, que é a ligação covalente. Eles vão compartilhar esses elétrons presentes na última camada de valência a fim de se tornarem estáveis. Então, quando eu aproximo, eles vão compartilhar e para se tornar estável, o hidrogênio precisa de 2 elétrons na sua camada de valência, então eles estão compartilhando esses elétrons, ele se torna estável. O hidrogênio, ele também realiza esse tipo de ligação com o oxigênio e vai compartilhar elétrons para formar a água. É uma molécula estável que vai ter, o átomo de oxigênio vai ter 8 elétrons na sua camada de valência e o de hidrogênio vão ter 2. Cada um vai ter 2 porque eles vão estar compartilhando com o oxigênio. E a água, a gente sabe que ela representa 70% do peso de uma célula, então as reações elas ocorrem muito em meio aquoso. Então, essa ligação de hidrogênio é muito importante porque ele vai manter essa molécula de água estável para que ocorra as reações no meio aquoso. Agora eu vou falar um pouco sobre a molécula de oxigênio. Aqui a gente está vendo 2 átomos de hidrogênio, cada um na sua camada de valência, eles vão ter 6 elétrons, vou contar com vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles precisam de 2 elétrons para completar a sua camada de valência, a fim de
de completar o seu octeto. Então, eles vão compartilhar, essas duas moléculas de oxigênio vão compartilhar um par de elétrons para se estabilizarem. Então, aproximando elas vão compartilhar e cada uma passa até 8. 4, 5, 6, 7, 8 e desse outro átomo acontece do mesmo jeito. E o oxigênio, ele é muito importante nas reações do organismo biológico, principalmente na respiração celular aeróbica, na qual o oxigênio ele vai ser o receptor final de elétrons. Isso é muito importante no organismo porque ele vai gerar, a cadeia transportadora de elétrons vai fornecer energia para o organismo. E essa ligação covalente vai manter esse oxigênio como uma molécula bastante estável, porque ela já vai ter completado seu octeto, que ela vai estar estável por causa dos seus 8 elétrons presentes na sua última camada de valência. A tensão superficial, ela é um fenômeno que ocorre nas interações intermoleculares, né, através das ligações de hidrogênio. E aí, como que acontece esse fenômeno? As moléculas que estão na superfície da água, elas fazem ligações de hidrogênio. E como acontecem as ligações de hidrogênio? Só para dar uma relembrada. As ligações de hidrogênio pegam as moléculas de hidrogênio, elas estão carregadas positivamente, com polos positivos, e se ligam com moléculas de flúor, nitrogênio ou oxigênio que estão muito carregadas com polos negativos. E o que acontece? Essas moléculas, elas estão do lado das outras, aqui como a gente vê, e elas estão muito juntas, por causa que elas estão carregadas positivamente e negativamente. E aí elas criam como se fosse uma camada sobre a água, com a pele fininha, né? E aí que é muito difícil de quebrar, ela precisa de uma carga muito grande para poder quebrar essa camada, essa superfície que as moléculas criam. Vou puxar aqui, aí você vai ver que eles vão voltando. A gente puxa, eles vão voltando. Da mesma forma, e a gente puxa, eles continuam voltando. E aí, com isso, faz com que alguns insetos consigam meio que caminhar sobre a água, né? Por conta que eles têm um endoesqueleto de quitina que é muito leve, né? Então, essa camada que foi criada pela tensão superficial da água faz com que eles consigam caminhar sobre a superfície. Conclusão. Tanto as interações intramoleculares quanto as interações intermoleculares, elas vão desempenhar papéis chaves na química das nossas células e do nosso organismo. Por exemplo, as ligações covalentes, que elas vão manter junto os blocos de construção química que formam a cadeia de DNA. E as ligações de hidrogênio, que são mais fracas, por outro lado, as ligações de hidrogênio vão manter unida as duas cadeias, as duas fitas de DNA, para formar a dupla hélice. E essas ligações fracas de ligações de hidrogênio que vão manter o DNA estável, mas que também vão permitir que esse DNA, quando ele é aberto para ser copiado, ou seja, para ser transcrito em RNA, e ser utilizado na célula, e depois que esse processo acontece, elas voltam a se formar para manter o DNA, para o DNA continuar estável. Então, de maneira geral, as ligações entre as moléculas de água, íons e moléculas polares estão constantemente se formando e se quebrando num ambiente aquoso de uma célula. Então, nesse cenário, as moléculas de tipos diferentes, elas vão poder se interagir com outras através dessas atrações, dessas interações intermoleculares, que são baseadas na carga. Por exemplo, um íon de sódio, ele pode se interagir com uma molécula de água
em um momento e com a parte negativamente carregada de uma proteína no outro momento. E é isso que a gente pôde ver com esse trabalho, que é a importância dessas interações para a manutenção do organismo, como essas ligações químicas influenciam na química dos organismos vivos e das células.